Deus tem uma palavra para nossas vidas, queridos. Deus tem uma palavra para nós. Aleluia. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 5 de Marcos. Enquanto você abre, nós iremos fazer uma breve oração pela palavra, né? Para que Deus possa aí estar falando aos nossos corações. Lucas capítulo 5. Não, eu que falei errado. Lucas 5. Vamos deixar Marcos para outro dia. Glória a Deus. Já sentimos a presença de Deus nos louvores. Amém. Eu acredito, irmãos, que Deus já libertou nos louvores. Sabe aquele louvor que cantamos anteriormente aqui neste culto mesmo? Depressão, em nome de Jesus, vai embora, amigo. Eu acredito que nessa manhã o Espírito Santo já atuou em vidas aqui. E Ele continuará atuando em nossas vidas através da palavra. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome. Estivemos, Senhor Jesus, no período de louvor, onde entoamos os nossos louvores, elevamos a nossa voz ao Senhor, e eu creio que o Senhor recebeu cada cântico, cada louvor, cada coração, Senhor Jesus, que se abriu aqui nessa manhã, para entoar e dizer que o Senhor é o Yeshua, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Nós entoamos com os nossos lábios, Senhor, profetizando-nos daqui ao céu, dizendo que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado. E neste momento o Senhor falará conosco, Pai amado, através da Tua palavra. Fala, Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações. Excede, Senhor Jesus, todo entendimento. Abrange todos os ângulos, todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor tenha livre acesso, Senhor, ao nosso interior, ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito nessa manhã, para fazer aquilo que está no Teu coração. Pois aqui estamos. Que eu venha diminuir, Pai amado, e o Senhor cresça na minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Iremos ler aqui a passagem. De Lucas, capítulo 5, até o 11. Diz assim lá: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Faze-te ao mar alto, ou seja, vai com esse barco ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes, ou a rede, melhor dizendo. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E feito isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara deles e de todos os que estavam com eles, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, queridos? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o Senhor me fez enxergar de um outro ângulo essa passagem, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Prometo ser objetivo, rápido, mas eu gostaria de passar uma mensagem do Senhor que Ele colocou no meu coração a vocês. Nós temos orado para que Deus venha manifestar a glória dele na igreja, na vida dos jovens, das crianças, dos adultos, das senhoras, dos senhores. Nós temos orado para que Deus venha manifestar a glória dele. Mas o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Cristo, através da palavra, da oração, da busca, essa intimidade, esse relacionamento, ele só vem com isso, com esses ingredientes, que é a palavra, que é a oração, que é a busca, que é a entrega total das nossas vidas ao Senhor Jesus. Nós temos orado para que haja um despertamento ainda maior e um avivamento genuíno, através dessa busca. Acredito que você também tem orado. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele diz: eu tenho algo maior, eu tenho algo extraordinário para cada uma, através dessa busca. Muitas vezes nós esquecemos da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Claro, obviamente, a Bíblia nos ensina que tudo que pedirmos em nome de Jesus, e é realmente no nome de Jesus, que é a autoridade maior do universo, é o nome de Jesus, no âmbito físico, no âmbito espiritual. Ele age em todos os âmbitos e em todas as esferas da vida, é o nome de Jesus. Porém, ele, quando se ascendeu ao céu, ele enviou quem? Quem que ele enviou? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Muitas vezes nós nos esquecemos que o Espírito Santo é quem atua em nós, é quem atua para nós, é quem atua na tua vida. Então, nessa manhã, com a introdução dessa mensagem, o Senhor me levou a passar isso para vocês. Invoquem o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo, aquele que é o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso consolador. É Ele, o Espírito Santo. Às vezes falta essa intimidade com Ele, com uma terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo que está em nós, os milagres, os prodígios, as maravilhas, todo o suprimento, todo o conforto que precisamos, vem de quem? Do Espírito Santo. Então, queridos, busque isso. Diga isso para você mesmo. Não vai dizer para quem está do seu lado. Diga isso no seu coração para você mesmo. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais atuação do Espírito Santo. Aleluia. Ricardo, o que isso tem a ver com essa passagem que nós lemos sobre uma pescaria, sobre, primeiro, uma frustração de quem tentou pescar uma noite inteira e não conseguiu? Por quê? Porque a presença de alguém que não pode faltar tem que estar no nosso barco. Vamos colocar aqui como um paralelo: a nossa vida é um barco que navega por oceanos, um barco que navega por lagos, um barco que está... Porque um barco, sem estar na água, ele não tem finalidade nenhuma, não é verdade? Ele não tem função nenhuma se ele não estiver onde ele deve estar, que é sobre as águas. Porém, as águas, o mar, muitas vezes nos prega peças. Nos prega peças, porque de repente pode vir uma tempestade no mar e você, como um barco, pode estar no meio de uma tempestade. Mas aqui nessa passagem não se fala de tempestade, mas se fala de um barco, de uma pescaria. Jesus estava pregando para a multidão quando ele se aproximou ali da praia, quando ele se aproximou ali daquele lugar e viu Pedro e os seus companheiros
lavando as redes de uma pesca frustrada, lavando as redes de algo que não deu certo. Como nós veremos mais adiante nessa leitura que fizemos, Pedro, ele diz ali claramente que passou a noite inteira tentando pescar, mas não houve sucesso. E ali, então, durante o dia, eles estavam lavando as redes. Querido, rede de pesca não é igual varinha de pesca. Nós, quando a gente se reúne aqui para ir pescar, a gente pesca com o quê? Com uma varinha, com uma isca, né? No raso, praticamente falando. Mas naquela época, pescadores profissionais que levavam mantimento não só para a família dele, mas para toda a aldeia, para toda a circunvizinha, era pescaria de alto nível, era pescarias de grandes quantidades. Eles não se continham em dizer assim: eu pesquei 10 peixes, não iria aliviar nada. Mas naquela noite eles não tinham pescado nada. Estavam lavando as redes, que eram redes em formato de sino gigante. Imagine, então quando lançavam, se abriam. Quem já viu vídeos desse porte? Eu nunca fui pescar assim, nesse nível, né? Mas quando lançam as redes e nas pontas tem chumbo para fazer peso e ir na profundidade para abranger os maiores e melhores peixes. Sim ou não, igreja? Então, é uma pescaria diferenciada. Porém, eles não estavam então lavando uma varinha de pesca, eles estavam lavando redes enormes. E não era uma só, eram várias redes, porque eram vários barcos. E ali lavando, Jesus se aproxima deles, pregando para a multidão, entra no barco de Simão e diz assim para ele: afasta esse barco da margem. Sabe por que ele disse isso? Porque ele viu eles lavando as redes, e quando eles lavavam as redes, eles tiravam somente algas, somente restos que ficavam nas profundidades. Peixe que era bom, nada. Mas algas, restos, o que eles não queriam é o que veio na rede. Hoje o Senhor diz para mim e para você: olha assim, grava na tua alma: chega de pescar algas. Você recebe essa palavra? Chega de pescar algas. Chega de pescar coisas que não são bem-vindas. Chega de pescar coisas que não têm valor nenhum. Chega de pescar coisas que você tem que tirar, lavar a rede e jogar fora aquelas algas, aqueles restos de algas marinhas, porque não tem valor nenhum. O Senhor me disse, queridos, muitas pessoas que estarão lá no culto têm pescado algas e têm se desanimado, porque a pescaria da vida muitas vezes não tem o sucesso esperado. O Senhor quer mudar essa realidade na nossa vida hoje. Chega de algas. Diga para você mesmo: chega de algas. Eu quero fazer uma festa maravilhosa. Quem quer fazer uma festa maravilhosa? Deixa eu ver, tem fé? Alamassura. Aleluia. Só que tem um porém. Quando eles fizeram essa pesca da noite inteira, Jesus não estava no barco deles. Eles estavam sozinhos dentro do seu próprio barco. Mas no dia seguinte, quando Jesus entra no barco e diz assim: Pedro, agora afasta esse barco. E Jesus continuava pregando, mas Jesus estava com atenção na necessidade de Pedro e seus companheiros. Quando afastou o barco e Jesus no barco, Jesus disse: vai um pouquinho mais para lá, vai mais um pouquinho profundo. E aí, quando o barco estava posicionado, Jesus disse assim para ele: lança as, no plural, tá? Lança as redes. Se você ler, você vai ver que está no plural. Lança as redes.
Então vai aqui a segunda pergunta: Jesus está no teu barco? Lembra que o barco é a nossa vida. Lembra que o mar é o dia a dia da nossa vida. É o que o mundo, é o que as circunstâncias, é o que a vida oferece, é o mar. Se hoje ele está manso, amanhã pode se levantar uma tempestade. Mas acontece algo significativo aqui, queridos. Nessa segunda pescaria, Jesus tinha entrado no barco dele. E a pergunta é essa: Jesus está no seu barco? Jesus está na tua vida? Ele está em alto mar com você, do seu lado, na polpa, junto com você? Porque quando Jesus entra no barco, ele dá os comandos, a diretriz, aonde parar, aonde prosseguir, aonde ancorar. Ele dá os comandos. Quando Jesus está no barco, você ouve ele, porque ele está perto de você. Não dá para viver sem Jesus no barco e tentar fazer uma boa pescaria. Se você tem tentado viver sozinho, Jesus está dizendo para você hoje: sou eu quem devo estar no barco com você. Eu quero entrar no seu barco. Ele quer entrar. Agora, quem que entrou primeiro? Jesus ou os peixes? Jesus. Há prioridades na nossa vida. Tem pessoas que querem receber algo de Deus, mas não querem Deus. Para nós termos e recebermos aquilo que Deus tem para nós, há prioridades. Você tem que ter Jesus, não porque você quer isso como base de troca, mas viver com Ele, ouvir a voz dEle, cheirar como Ele. Imagina o cheiro de Jesus do seu lado. Intimidade, profundidade. E nessa manhã o Senhor quer profundidade, meus irmãos. Vamos deixar de viver na superficialidade, de viver querendo pegar peixes enormes em águas rasas. Hoje Jesus te convida: eu quero não somente entrar no teu barco, mas eu quero te levar às águas profundas. Aleluia, Jesus. Eu quero ir às águas profundas. Glória a Deus. Você não precisa ter medo, porque quem está no teu barco não vai deixar ele virar. Não vai deixar ele ir a pique. Não vai deixar ele naufragar. Quem está no teu barco tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida. Então não foram os peixes que entraram primeiro que Jesus. Jesus entrou primeiro. É prioridade. Estabelecer prioridades. Sabe por quê? Porque eu e você podemos ser especialistas no que fazemos. De repente você é especialista na tua profissão. Você faz como ninguém aquilo que você desempenha. É com qualidade, é com excelência. Porém, isso não é o suficiente. Se basear nas suas próprias forças. Isso não é o suficiente. Se o barco estiver vazio da presença de Jesus, não vai ter a bênção dele, por mais que você se esforce, por mais que você se capacite, por mais que você se especialize. Estar com Jesus no barco, é Ele quem vai abençoar. Obviamente, se especializar, estudar, se empenhar, faz parte da vida, e Deus abençoa em cima daquilo que você faz, com certeza. Mas a prioridade é ter Ele no seu barco. E aí, quem não quer Jesus no barco, o máximo que vai pegar são as algas. É o máximo. Nos dias de hoje, porque naqueles dias eu acredito que não tinha pneu, hoje em dia tem muito pneu, garrafa, pet, aqui daquela época não tinha, né? Mas o máximo que você vai pegar fazendo nos dias de hoje é muita garrafa pet, né?
garrafa PET, pneu, essas coisas vai vir na rede, mas peixe que é bom, meus queridos, nada. Quando Jesus então entra no barco e fala para ele, posicione o barco aqui, chega, parou, é aqui, agora lance as redes, Pedro. Pedro pensou assim, minha fé não é tanta. Porque Pedro tentou indagar, não foi, irmãos? Nós pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Agora entra a segunda questão, ele disse a rede, lê lá para você ver. Jesus mandou lançar as redes no plural. E aí Pedro fala, tá bom, eu tentei a noite inteira, não consegui, mas sobre a tua palavra lançar a rede, no singular. E lançou uma rede. Será que a fé de Pedro estava alinhada com a vontade do Senhor? Muitas vezes nós obedecemos a Deus com um coração desanimado, queridos. E quando nós obedecemos a Deus, uma palavra dele com um coração desanimado, nós sinalizamos para Deus que tipo assim, eu vou fazer porque ele está pedindo, mas não vai dar não, viu? Não vai dar. Vou lançar uma só. Talvez Pedro tenha pensado assim, como as redes são enormes, e nós estávamos lavando todas elas, para mostrar para Jesus que a gente tentou e não conseguiu, eu vou pegar uma só, porque dá trabalho lavar tudo de novo, né? São várias redes, vou pegar uma só, vamos entrar no barco e vamos lançar uma rede. O Senhor quer que possamos pensar grande, pense grande nessa noite. Ele quer que nós possamos alastrar a nossa mente, a nossa fé. Quando o Senhor falar algo, vamos levar ao pé da letra, no literal. Quando o Senhor falar algo para você, se você estiver debaixo de uma palavra de Deus, do Senhor, leve ao pé da letra, porque os detalhes podem fazer a diferença. Quando a gente segue a letra, no final, o resultado faz diferença, meus queridos. E nós iremos ver aqui mais à frente que eles foram abençoados. Pedro pescou, mas poderia ter pego mais. Espera aí, Ricardo, a Bíblia diz que o barco dele não concordou, tanto que ele teve que chamar o barco dos amigos, que quase transbordou, as redes quase rasgaram e tudo mais. Mas eu acredito que se ele tivesse lançado as redes e não a rede, a quantidade de peixes iria superabundar ainda mais. Você quer saber onde o Espírito Santo quer nos levar com essa palavra? O Senhor te deu uma palavra e você fala assim, mas eu não tenho capacidade financeira para comprar aquela casa, aquele apartamento que o Senhor prometeu e Ele falou. Talvez tenha sido um equívoco. Eu não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho recursos. E o Senhor fala, lança as redes. E nós falamos, Senhor, mas eu vou lançar uma só. Talvez vai ser aquela casa que não é do meu gosto, mas vai essa mesmo. E o Senhor diz para você, sabe? Traz na tua mente aí agora. Ele diz para você, são as redes. Sabe aquele emprego que você fala, não, para esse emprego mesmo, meu sonho é aquele, mas eu desisto porque lá é só para os experts, lá é só para quem está em alto nível. Não, lança as redes. Aleluia. Não, eu não posso pregar porque aqui só prega pastor, presbíteros, quem tem desenvolvimento para isso, para pregar. Não, é para você que tem desejo. Lança as redes. Independente da área que seja, não se menospreze ou coloque aquilo que Deus prometeu para você limitado aos seus recursos. Não está baseado ao seu... Coloque isso na sua cabeça nessa manhã. O que Deus prometeu e o que Ele vai realizar na tua vida não está baseado nos seus recursos. Está estribado nos recursos divinos, nos recursos de Deus. Então nunca diga eu não vou conseguir, porque os recursos de Deus
Oh, Senhor, trabalha nas mentes, no coração, na alma hoje aqui, Pai. Não se justifique, porque Deus conhece você do que você mesmo. Ele conhece muito melhor você. Ele conhece muito melhor o Ricardo do que eu mesmo me conheço. Ele conhece as minhas limitações. Ele me conhece profundamente. Ele sabe até onde eu posso ir ou não ir. Mas Ele precisa estar no barco para você ouvir isso, essa palavra dele. Primeiro ponto que pregamos: Jesus no barco. Jesus está no seu barco? Amém. Segundo ponto que pregamos aqui: posicionamento. O barco está posicionado para a grande pesca? Sim ou não? Sim. Está posicionado? O nosso posicionamento é importante. Vamos lá. Jesus já está no barco, mas se eu não me posicionar, as coisas não podem não dar certo, queridos. Porque se Jesus falou, para o barco aqui, e aí fala, não, mas ali é melhor, pode dar errado. Pode dar errado. Quando Jesus disse, para o barco aqui, e ele parou, lança redes, e ele lançou uma só, veio uma quantidade de peixes enorme, todo mundo teve que ajudar. Porém, como eu disse, era para ter pescado muito mais. Você está entendendo essa mensagem? Talvez você conquistou também já grandes coisas, mas o Senhor te diz assim: eu tenho muito mais para você. Jesus se preocupa comigo e com você. Obviamente a salvação, a busca, tudo isso é primordial. Mas já que estamos vivendo nesse mundo, o Senhor se preocupa conosco. O Senhor se preocupa conosco. Quando eu cheguei na igreja convertido, eu era tímido de um jeito, mas nunca pegar o microfone, nunca. Eu era tímido, mas tímido mesmo. E a Cecília pegou essa fase do começo de namoro, dessa timidez. Mas ao ponto de nem olhar quase nos olhos das pessoas. Porque primeiro, eu estava no processo de mudança, né? O Senhor estava trabalhando, ainda estamos, sempre. Mas ali, tirar com a lixa mais grossa, né? Estava nesse processo. Eu era tímido, eu nunca me via falando assim em público. Nunca. Você que está aí, tem desejo de pregar, de dirigir um culto, de tocar, de ser ministro de algo, eu quero dizer uma palavra de Deus para você. O Senhor te escolheu para isso. Por que você tem se desanimado? Alamassui, Glória a Deus, aleluia. Por que você tem recuado, dizendo, não é para mim? Olha lá, tem muita gente mais capacitada do que eu. Mas tem um porém, quando Jesus escolhe, Ele que capacita. A capacidade vem dele. Não se preocupe com essa parte, porque Jesus se encarrega a te capacitar. Simplesmente se posicione com Jesus no barco, em alto mar. É aqui a pescaria, é. Se posicione dizendo, Jesus, eu me posiciono. Eu me posiciono dizendo, Jesus, eu estou pronto para a grande pescaria, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você nessa manhã quer lançar a rede ou as redes? Eu acredito que, como eu, você também quer lançar as redes. Aleluia. O que isso significa para nós? Que eu me dou por inteiro, Jesus. Eu me entrego sem restrições, Senhor. Eu me entrego por inteiro ao Senhor. Se
Se até o dia de hoje eu me resguardei em alguma coisa na minha vida que não me entreguei 100%, nessa manhã eu me entrego por inteiro. Eu pego todas as redes que estão lá, eu pego tudo e jogo dentro do barco e falo: Jesus, é hoje, é tudo, Senhor. Aleluia, Jesus. E com Deus não existe aquela frase do mundo: ou é tudo ou é nada. Não, ou é tudo ou é tudo. Com Jesus é tudo ou é tudo, meu querido. Amém, Jesus. Oh, aleluia! Entrega a tua vida toda. Talvez seja isso que está faltando para você, para a sua família, para o seu lar, dizendo: Jesus, eu me entrego por inteiro, eu pego todas as redes, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu me entrego, Senhor Jesus, porque eu quero mais o Senhor. Eu quero que o teu Espírito Santo atue aonde o Senhor, eu te dou liberdade, Espírito Santo. Agora passa, atue 100% em mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não se resguarde, não tenha reservas com Ele, mas tenha tudo com Ele. Entregue tudo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele. Tudo que você precisa e tudo que você tem como um sonho, objetivos alinhados com a vontade do Senhor. Eu tenho uma coisa comigo, querido, que às vezes entra um paradoxo aqui. Eu falo: Jesus, o que acontece, Senhor? Os filhos de Deus, nós fomos criados para comer, para ter o melhor dessa terra, querido. Nessa passagem tão curta que temos aqui, o melhor dessa terra. O que falta em nós para usufruirmos? Obviamente que o Senhor tem uma medida para cada um, claro. Mas acredite também que a medida mínima é o suficiente para você, para a sua família, para a sua geração. Então muitas vezes eu me pego pensando: Senhor, por que isso acontece muitas vezes? De falta. O Espírito Santo diz: você já pensou na entrega? Entregar-se 100%, abrir-se 100% ao trabalhar de Deus? Com certeza Deus abre as janelas dos céus. Então a entrega, a intimidade, a busca, não reservar redes nenhuma, mas dizer: Senhor, tem 7 redes aqui, são as 7 que vai para alto mar agora. Faz a diferença no resultado final. Repito de novo, o resultado final era para ser pelo menos 3 vezes mais do que eles pescaram. Quem quer isso para a sua vida? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo me pede para perguntar de novo: Jesus está no teu barco? Glória a Deus. O barco está posicionado. O amém já diminuiu, tá vendo? Jesus está no teu barco, o amém foi geral. Jesus está no teu barco? Amém. Glória, agora. O barco está posicionado? Amém. Diminuiu só um pouquinho agora. Precisa, queridos. É isso que muitos não entendem. Quando eles pescaram e levaram tudo aquilo para alto mar com a ajuda dos outros barcos e tudo mais, todos nós sabemos que eles viviam a custos dessa renda dos peixes. Ali, Jesus surpreende Pedro, não só no quesito da pescaria maravilhosa, mas Pedro diz assim: Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou homem pecador. O que ele queria dizer? Senhor, eu errei, deveria ter lançado várias redes, eu sou pecador, eu tenho pouca fé. Não é bullying não, tá? Tenho pouca fé. Eu tenho pouca fé, Senhor, me perdoa, sou homem pecador. E Jesus disse para ele assim: porque quando nós mesmos nos reconhecemos como pecadores, como alguém que precisa de Jesus, como alguém que precisa de Jesus no barco, na presença dele, e reconhecemos que somos pecadores, Jesus sempre tem uma outra palavra para nós, dizendo assim:
Fique tranquilo, Pedro. A partir de agora, você será pescador de homens. Ou seja, a bênção que eu tenho para você vai alcançar outras vidas. Todos nós sabemos, depois da descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro alcançou mais de 3.000 almas. Mais de 3.000 almas, ou seja, agora ele não era somente pescador de peixes de comer fisicamente, mas agora ele era pescador, não de algas também, mas de almas. Pescador de almas. Deus quer fazer coisas maravilhosas. Você tem chamado os ministros de louvor enquanto se posiciona. Deus quer fazer com que eu e você possamos, nessa vida, neste mar, alcançar grandes coisas. Para a gente fechar e finalizar aqui. Você percebeu que dentro dos barcos, presta atenção. Você já percebeu que quando Jesus entra num barco, ele não sai sem fazer um milagre? As passagens bíblicas relatam isso. Quando Jesus entra, e eu vou citar simplesmente 3. Quando Jesus estava num certo barco e os discípulos junto com ele, a Bíblia diz que ele dormia na polpa do barco. E aí sobreveio uma tempestade naquela região que o barco estava, e os discípulos começaram a ficar desesperados, ao ponto de acordar Jesus. Jesus, o senhor não está vendo não? Nós vamos morrer aqui em alto mar. E Jesus acordando tranquilo, né? Isso aí? Vocês estão com medo disso aí? Quando Jesus olha para o vento, para as ondas, porque a tempestade estava alvoroçando o mar, quando Jesus olha, ele olha com uma certa tranquilidade e diz assim para os discípulos: ei, mas vocês continuam com medo mesmo, hein? É disso que vocês estão com medo? Querido, em certos momentos da tua vida o mar vai se levantar. Vai ter hora de pescaria? Vai. Mas vai ter hora de clamor. Jesus, socorro. Quando Jesus olha para o mar e para o vento, diz assim: acalma-te vento, cessa-te mar. E tudo ficou calmo novamente. E os discípulos, juntamente com Jesus, ficaram seguros para atravessar em segurança. Reparou que Jesus estava no... Ainda que pareça que ele está em silêncio na tua vida, e o seu mar está revolto, ele diz para você assim: calma, calma, calma. Vai chegar o dia da pescaria maravilhosa, mas agora é hora de acalmar o mar da tua vida. O mar está revolto. Nessa manhã o Senhor te diz: eu acalmo o mar da tua vida. Recalamanai, suricolemanás. Aleluia. Aleluia. Segunda passagem que Jesus estava ali, referente a barco. Jesus estava orando no monte e pregando para a multidão. Ele disse assim para Jesus, para os discípulos: vai na frente, entra naquele barco, vai lá, vai atravessando, que depois eu alcanço vocês. E também, no meio da travessia, o mar começou a ficar revolto. Pela questão geográfica daquele lugar, havia ventos. E a Bíblia também diz nessa passagem que já era de madrugada. Imagina então, os discípulos sozinhos dentro do barco, de madrugada, uma tempestade onde não se via um palmo à frente do nariz, querido. Muitas vezes você se encontra numa situação assim. Às vezes tudo está escuro e você fala: não enxergo nada na frente.
Está difícil. O mar está revolto e para ajudar não é de dia, é de noite. E agora? Está pior do que da primeira. Está pior do que da primeira tempestade. Pelo menos estava de dia, dava para enxergar alguma coisa. Agora está de noite e o mar está revolto. E agora? Você já disse para Deus e agora muitas vezes? Já? Queridos. E agora, Deus, o que eu faço? E agora, o que vai ser de mim? Mas eu quero dizer para você, Jesus nunca vai abandonar o teu barco. Ele pode parecer que está ausente, mas quando os discípulos começam a entrar em desespero, vê um vulto vindo, andando sobre as águas, porque estava de noite, o mar revolto, não dá para ver com clareza, mas um vulto chegando mais perto, e eles dizem: é um fantasma, agora sim, acabou com tudo. Tempestade, à noite, barco sozinho, fantasma, lascou tudo. Mas quando Jesus vai se aproximando, ele diz: não tema, sou eu. Jesus te diz hoje: não tema, sou eu. Aleluia. Aleluia. E quando Pedro diz assim: se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz para ele: você tem fé para isso? Sai, anda, vem ao meu encontro. E Pedro coloca os pés sobre as águas e começa a flutuar, queridos. É impossível humanamente a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Jesus estava indo para entrar no barco já, para acalmar a tempestade. Jesus nunca vai abandonar o teu barco, não. Ele sempre vai estar com você. Mas no meio do caminho, se és tu, Jesus, manda eu ir ter contigo. E ele começa a andar. E quando ele começa a olhar para os lados, para o vento, para a tempestade, ele começa a afundar. Isso significa que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Aleluia, Jesus. Não tira. Está tudo difícil, minha fé está aqui em Jesus. As palavras de amigos e família: você não vai dar certo. Não. Meus olhos estão em Jesus. Aleluia. Está tudo caminhando para descambar. Com meus olhos é Jesus, ele vai reverter isso. Meus olhos estão nele. Aí quando Pedro começa a afundar, porque ele olhou para os lados, Jesus pega ele pela mão e levanta e fala assim: ô homem de pouca fé. E entraram ambos no barco, Jesus e Pedro, para se juntar aos discípulos. Quando Jesus entra no barco, da mesma forma como da outra passagem, ele disse: cessa-te vento, acalma-te mar. E tudo ficou calmo novamente. Aleluia. Você está entendendo como Jesus gosta de fazer milagres dentro dos barcos? Diga de novo assim: eu sou o barco. Eu sou o barco. A minha vida é um barco que está em alto mar. Mas eu quero dizer para você: se o mar está revolto, o Senhor está calmando hoje. E se a fase da tua vida está para ser uma pescaria maravilhosa, lança as redes. Mas o que é de mais importante? Jesus dentro do barco. E a palavra, o comando, o posicionamento que ele dá: nós seguirmos a risca. São as redes? Então vai ser as redes. Obedeça ao Senhor. E você vai alcançar grandes coisas maravilhosas ainda aqui nessa terra. Eu quero declarar sobre a tua vida que toda barreira sobre qualquer área da tua vida que impeça o seu avanço, seja no âmbito espiritual, ministerial, familiar, financeiro, profissional, que caia hoje por terra da tua vida em nome de Jesus. Alcance aquilo que Deus planejou para você alcançar em nome de Jesus. Se você crê nisso, se coloque de pé nessa hora. Se coloque de pé, nós iremos louvar ao Senhor. Se coloque de pé e você vai louvar com fervor, com fé, dizendo: Senhor, eu não quero te obedecer simplesmente por obrigação, mas eu quero te obedecer com todo o meu coração. Sinalize para o Espírito Santo nessa manhã, dizendo: eu te obedeço porque eu te amo. Sinalize
livre para o Espírito Santo dizendo: eu me lanço por inteiro. Fala mais, Espírito, muitas coisas que nós não podemos ver estão acontecendo hoje aqui. Mas são coisas que nós podemos sentir. E você vai presenciar sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre este ministério, o fluir do Espírito Santo, da forma que Ele quer fluir. E enquanto nós iremos louvar com esse cântico, você vai colocar as mãos no seu coração, louvando e dizendo: Deus é por inteiro, Deus é por inteiro, Deus são todas as redes, Senhor, não há restrições em mim. Se entregue. O convite do Espírito Santo hoje é: se entregue, se entrega. Se entrega. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, fique tranquilo, mas se entregue aí no teu lugar. Se entregue aí no teu lugar, dizendo: Espírito Santo, realmente eu deixo tudo de lado para te servir, Senhor, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Então o amor a ti está em primeiro lugar. Vamos louvar? Vamos louvar? Aleluia. Coloque a mão no teu coração agora.